Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Ivaldo apela por programas que valorizem os fisioterapeutas. Irã diz que prefeitura foi autoritária ao impor programas educacionais nas escolas municipais. Lucas Aribé fala sobre greve dos servidores da saúde. Pastor Roberto Moraes destaca a indicação feita por ele. O Câmara em Ação já começou. Ivaldo José homenageou os fisioterapeutas e cobrou dos gestores públicos valorização para a categoria. É um profissional que está diretamente ligado à recuperação de pacientes que ficam com algum tipo de lesão física em consequência de algum tipo de doença de natureza mais grave. Mas o fisioterapeuta, com o ato médico, acabou sendo relegado a terceiro plano. Assim como fiz sair em defesa dos fonoaudiólogos na escola, nas unidades de saúde, eu também apelo, em nome dessa categoria, uma valorização por parte da Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo próximo gestor, para que compreendam a importância do fisioterapeuta. É um profissional que está diretamente ligado, repito, ao processo de recuperação, de anulação de sequelas momentâneas de pacientes. Muitas vezes, essas sequelas acabam ficando para sempre porque não foi levado a um fisioterapeuta, porque não fez as sessões regularmente, porque não houve a oferta desse profissional. Nós sabemos que eles estão aí. Sergipe tem um grupo de fisioterapeutas de extrema competência. Estão nas unidades particulares, estão nas clínicas especializadas, no IPES, mas é importante que esse profissional seja valorizado pela rede municipal de saúde, pelos nossos governantes, colegas vereadores. Analisando os resultados do IDEB de 2015, Irã lamentou que Aracaju tenha ficado abaixo da meta almejada. O vereador criticou o governo municipal por, segundo ele, impor vários programas educacionais que contribuíram para a queda do IDEB. Foi a análise que Aracaju pontificava como um dos municípios pior IDEB do Brasil, que levou a uma série de medidas que alteraram as políticas nas escolas municipais. Acho que todos lembram disso. Foram os resultados do IDEB que foram motivadores do debate e das medidas tomadas pelo Executivo para modificar o IDEB. Para modificar a política na área da educação. Alteraram a política de gestão, transformaram o modelo de gestão democrática que nós vimos construindo há décadas em Aracaju num modelo extremamente centralizador e autoritário, interferiram na política de construção do projeto político-pedagógico das escolas, impondo uma política de pacotes instrucionais contratados a preço de ouro em substituição ao projeto que tem que ser construído autonomamente pela escola, à luz do que determina a legislação educacional. Impuseram um processo de terceirização nas escolas. Tudo isso sob a argumentação de que era para melhorar o IDEB. Acho que agora chegou a hora, passado praticamente todo o período deste governo, e passado também o período desta legislatura, da população cobrar a avaliação do resultado dessas políticas. Se de fato ajudaram a melhorar os resultados do IDEB. Eu sou daqueles que acham que o resultado do IDEB é um indicador, é um indicativo. Ele não pode ser instrumento de definição de política educacional. Não pode. Não pode. Ele sozinho não. Ele pode ser um elemento. Ele sozinho não pode, como fizeram aqui em Aracaju. O vereador Lucas Aribé falou sobre a greve dos servidores da saúde. O parlamentar solicitou que os servidores sejam respeitados e tenham seus direitos estabelecidos. É a saúde que seja acessível à população. Que as pessoas vão a um posto de saúde, a uma UPA, que sejam bem atendidas, que encontrem medicamentos, que esses locais sejam estruturados, que os servidores recebam em dias para poder trabalhar com mais tranquilidade, com mais disposição. Vejam, é complicado, a gente sabe, nós somos seres humanos, nós temos
muitos de nós somos pais e mães de famílias, nós temos despesas mensais, nós temos coisas para pagar, e quando o salário atrasa, meu amigo, o banco, sabe o que o banco chega e faz? Tome juros, olha. Tome juros. O banco não quer saber não, se você não tem dinheiro para pagar o cartão naquele dia. Aí vem, e quem paga o pato é o servidor, é o cidadão, é o contribuinte. E o gestor público não recebe salário atrasado. O gestor público não tem nem a coragem de chegar para a população e pedir desculpas, reconhecer o erro e buscar soluções. Não. Sabe o que é que ele faz? Culpa os outros. Isso é o quê? Falta de transparência, falta de coragem, falta de compromisso com a população. Então o que eu imploro neste dia é que os nossos gestores resolvam os problemas. Nós temos aí problemas na segurança, o Estado com dificuldades e a saúde aqui do município, educação, áreas importantes. Pastor Roberto Moraes destacou a indicação de autoria dele, que institui que se tem em tempo hábil a coleta de amostra da água oferecida em escolas, creches e unidades de saúde. O parlamentar explicou que é necessário verificar a qualidade da água que é consumida pelos alunos de escolas públicas, de creches e a população em geral. Nós sabemos que há muitas pessoas que se utilizam dessas águas e quando, na verdade, não a usam diretamente, mas de forma indireta, quando a alimentação é oferecida por uma escola, ok, vereador? Quando há essa solicitação, quando há esta utilização da água, mesmo de forma indireta, pode causar danos horríveis à nossa população. Estamos aí também pensando nesta hora, também nos alunos, mas não podemos esquecer o professor, que, claro, tem seus cuidados e, às vezes, tem um sacrifício porque um elemento, um objeto a mais para levar, vereador Bigode, ao setor de trabalho é difícil, é meio complicado, e, às vezes, falta tempo para lembrar de um reservatório de água, etc. Sei também da paixão, do amor de muitos professores que não conseguem, na frente da sua classe, utilizar uma água do que ele trouxe para uso próprio, individual, quando sabe que as crianças estão correndo grande risco, seus alunos correm risco, pois não há uma verificação, eu diria, diária, semanal, pelo menos organizada, orquestrada, para que nós saibamos o que está sendo de fato oferecido aos nossos alunos, a partir da água. E que não sirva somente esta atenção para as escolas, mas, como já aqui citei, as creches, as unidades de saúde, é necessário isso. Eu comecei a pensar nesses cuidados hoje, logo cedo, acredito que foi uma inspiração divina. Aqui eu tenho sempre ouvido do próprio vereador professor Ener Barbosa, um professor que defende com muita galardia sua categoria, e não poderia ser diferente, apesar de que todo mundo diz reconhecer o valor, o trabalho, as deficiências, as necessidades, digo bem, do professor, mas pouco se faz, vereador professor Ana. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site camaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Eu lhe desejo um excelente final de semana e não esqueça que na segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!